Dirigir um veículo é uma necessidade cada vez maior e é encarada muitas vezes como sinônimo de independência. Mas muitas pessoas, apesar de serem habilitadas, sofrem apenas em se imaginar guiando um veículo. E é exatamente por este motivo que eu vou conversar agora com o personal driver. Arnaldo, por que às vezes as pessoas, apesar de terem habilitação, não se sentem preparadas para dirigir? Na grande maioria dos casos, o problema é que a pessoa, por vários motivos, ou não tinha possibilidade de ter um carro, ou alguma coisa que aconteceu no começo da sua vida de motorista, ela fica algum tempo sem dirigir. E aí, a partir disso, bate aquele medo quando pega a primeira vez e ela sente a necessidade de procurar alguém que possa ajudá-la nesse sentido. Muitas pessoas não têm nem medo, chega a ser um pavor de dirigir, né? Quais são as principais causas? Normalmente as pessoas que têm muito medo, elas se preocupam às vezes até mais, nem tanto com elas, mas com as pessoas que estão atrás, medo de acontecer, fazer alguma coisa errada e acabar prejudicando alguém. Mas no geral é o perfeccionismo, é aquela pessoa que não quer errar, ela acha que não pode errar, quando a gente sabe que isso não é possível. Tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está começando, um erro, o outro sai. A opinião das outras pessoas no trânsito interfere demais? Nossa, demais. Eu até brinco, às vezes falo, olha, quem está atrás, você está devendo alguma coisa? Então esquece um pouco ele. Vamos ver o que está acontecendo ali na frente, vamos prestar atenção. E a pessoa dirige às vezes olhando mais no espelho retrovisor ali interno do que para frente. Eu falo, olha, se você reparar, você está olhando mais para trás do que para frente. E qual que é a metodologia que você usa para tentar tirar o medo da pessoa? Algumas pessoas me procuram só para fazer uma coisa específica. Então, eu já dirijo direto, mas eu não consigo fazer baliza, ou eu tenho medo de estrada, de rodovia. Aí a gente pode fazer direto com o carro dela, não tem problema nenhum. Mas normalmente a gente começa com o meu carro, que tem duplo comando. Ela vai se sentir mais segura, eu também, os dois no caso. E a gente começa normalmente praticamente do zero. Então, o controle de embreagem, que é muito importante, a grande maioria não tem. Fica um tempo sem fazer, ou às vezes nem entende a embreagem direito. A ladeira, que é o grande, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né? E tem algum caso assim interessante que já passou com você, algum aluno que você já ficou com medo? O que dá um pouco de medo são aquelas pessoas que não têm medo. Aquela pessoa que procura, por exemplo, um fim específico, e aí ela não tem medo de nada. Então, aquela pessoa que corre um pouco demais, tem o pé pesado. Quando você faz a coisa com um pouquinho de medo, não pode ser aquele medo impeditivo, né? Mas quando você faz a coisa com um pouquinho de medo, você se comporta melhor. Muitas pessoas têm medo também da chuva, né? E aí, como proceder? O que muda na chuva? Muda para quem corre, para quem costuma grudar no carro da frente, anda grudadinho. Quando você tem que frear, qual o maior problema da chuva? Na chuva na cidade, eu estou dizendo, que não vai ter perigo de aquaplanagem, por exemplo. Mas qual o maior problema da chuva? É você brecar e o carro escorregar. Se você mantiver a distância e você manter a velocidade que a lei manda, na chuva você dobra o cuidado. Então assim, se eu já ando tomando cuidado, se eu já ando numa velocidade normal, na chuva eu vou andar menos. Quanto menor minha experiência, mais cuidado eu tomo. Mas a chuva, se você analisar, ela é mais perigosa em pista, porque pode dar uma aquaplanagem. Aí você vai ensinar que você, no caso de uma aquaplanagem, não fazer nada, não brecar, não acelerar, não... Porque a pessoa, primeiro instinto dela, a hora que pega, que o carro fica solto, qual que é? Virar o volante, brecar. A hora que você sai da aquaplanagem, isso é perigoso. Pode acontecer várias coisas, né? Mas na cidade a chuva não interfere, a não ser essas ruas ainda de paralelepípedo, muito altas, que aí existe o perigo um pouquinho de você começar a subir e ele escorregar um pouquinho. Bom, já tem 10 anos que eu estive nesse local, tirando minha habilitação. E agora, Arnaldo, eu queria passar por uma avaliação com você. Pode ser? Topa o desafio? Pode, mas é até uma covardia que você já dirige. Mas tem que ser sincero, mas não muito. Ok. Tá okay. Vamos lá. Tá. A posição está errada, porque você não está alcançando o calcanhar no chão. Eu tenho que encostar o meu Você calcanhar pode até não estar usando o calcanhar agora. Eu prefiro não usar. Tudo bem, mas se você pegar um local, vamos supor, muito congestionado, você está subindo a serra, e você fica lá uma hora e meia com esse calcanhar levantado, você não aguenta de dor aqui na panturrilha. Então esse calcanhar seu tem que estar alcançando o chão. Contanto que você não esteja batendo o joelho aqui, dirigindo mal acomodada, a sua perna está muito esticada. Então teria que ser um pouquinho mais para frente, dá uma ajustada aí. Vou grudar no vidro. Não vai, não, tá super longe. E agora? O braço, a melhor posição para a mão tá legal. Agora, uma maneira de você ajustar isso, de você saber se a posição da mão vai ser confortável ou não, porque uma hora você vai dirigir no centro.
Tá certo. São aquelas curvas bem fechadinhas, não são? Você põe a mão descansando em cima do volante, tem que estar mais ou menos, isso, mais ou menos o punho. Tem que estar mais ou menos no volante, na posição que você iria pegar o carro. Tá legal, não precisa ser exato. Essa posição tá boa, tá vendo que forma um ângulo no braço? Tem gente que dirige assim. Jamais, então, dirigir com os braços extremamente esticados. Não, e nem com o volante no peito aqui, porque senão como é que você vai fazer, entendeu? Então tem que ter uma medida. Uma das medidas é essa, você tem que ter uma certa dobra no braço e você tirando essa medida fica muito mais fácil, tá bom? Tá certo, então... Ok, vamos lá? Vou entrar aqui, à esquerda. Fiz uma coisa agora que eu percebi, que você falou que não era pra fazer quando a gente tava conversando. Pisei primeiro na embreagem em vez de pisar no... Na subida não tem tanto problema, porque a hora que você pisa na embreagem, você solta o motor. Na subida a tendência dele é querer voltar. Mas numa descida e numa reta, você solta demais o carro a hora que pisa na embreagem. Então, se você tem o vício de pisar sem... Vamos dar uma paradinha mesmo que não venha ninguém aqui, ó, por favor. Isso. Digamos assim, num lugar que você não tem tanta experiência e alguém entra na sua frente de repente, se você tem o vício da embreagem, você com certeza vai pisar na embreagem, quando necessário seria o freio. Freio de mão a gente quase não usa, por exemplo você que já dirige há muito tempo sem, mas eu gosto de ensinar, porque pode existir uma ocasião em que eu tenha que usar o freio de mão. Vamos ver como é que você se sai lá. Já dá pra dormir com você dirigindo. Que bom. Primeiro, procure uma vaga que realmente você caiba. Não fica procurando local apertado, entra aqui à direita. Porque senão você coloca o carro num lugar apertado, alguém sai, o outro gruda em você, você não tira mais. Então tem que ter um espacinho entre os dois carros, tá bom? Tá. Às vezes a pessoa se enfia em cada lugarzinho e depois não consegue mais tirar, né? A melhor dica da baliza, qual que é o maior segredo? O que a pessoa tem mais medo de fazer a baliza? Entrar e bater no carro de trás. Porque o carro que está na frente, ela ainda tem um controle melhor de visão. O problema é o carro de trás. Então existe uma dica muito legal. Vamos fingir que aqui são 3 carros, tá? Qual que é o maior problema da baliza? Até aqui você, como você já dirige há algum tempo, você vai entender. Para uma pessoa leiga eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas no seu caso, primeira é não bater no carro que está do seu lado. Então você vai parar mais ou menos lado a lado. Pelo aquele espelho retrovisor, você vê o final aqui do seu carro, não vê? Vejo. Quando o final do seu carro passar totalmente pelo outro carro que está parado, não existe mais esse problema de batida. Por quê? Por mais que você entre errado, ou a mais ou não, você vai encostar na calçada, na guia, e não mais naquele carro. Então a dica seria essa. Vem lado a lado, procura fazer com o carro parado primeiro, até ficar bem mais craque. Vira todo o volante para a direita, no caso musculação nesse caso, né? Se for direção hidráulica, não. Você vai chegar até ver os 2 faróis naquele espelho, você vai ficar de olho naquele espelho. Tá. Assim que você vê os 2 faróis, você não precisa mais andar, para e entra. Olhou, não vai mais bater, é só virar o carro e acabou. Vamos tentar isso? Bom, adorei as dicas, espero que você também tenha gostado. E é com você, Daniel.